Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a este encontro. Com muita alegria que eu retorno a esta casa virtualmente e também presencialmente. Eu gostaria de agradecer o convite da direção de todos os amigos do Vinha de Luz para que nós possamos estar aqui hoje conversando e refletindo um pouco mais sobre as palavras do Evangelho. É sempre importante, por mais que a gente já tenha o hábito de fazer essa leitura, tanto nos grupos da Casa Espírita, quanto nos evangelhos, nas nossas casas, né, no Evangelho no Lar, é sempre muito importante a gente refletir sobre as palavras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das obras de Kardec e de tantas outras literaturas que se debruçam sobre a doutrina espírita, para que a gente possa ver e rever de novas formas essas reflexões tão importantes, tão enriquecedoras para a nossa vida, né? Vocês já tiveram a sensação de reler uma parte de um livro conhecido, o Evangelho, que é o caso de hoje, e pensar assim, poxa, da última vez que eu li, eu não tinha tido essa mesma sacada, né? Essa mesma percepção. E aí uma nova leitura faz com que consigamos conectar de novas formas, né? O nosso viver, a nossa essência, as nossas questões sobre a vida, alinhá-las nas palavras que a gente encontra no Evangelho. Então, antes que nós possamos começar, eu gostaria de ler uma página que eu tirei da internet, porque é uma página que Emmanuel nos trouxe através de uma mensagem para a revista O Reformador, de 1952. Então, o título dessa mensagem que Emmanuel nos trouxe é Não te aflijas. Acho que todos nós já vivemos na nossa vida, nós que já temos alguma idade, principalmente, né, que somos jovens de espíritos, mais que encarnados já estamos vivendo há um tempo, passamos já momentos de aflição. Momentos em que o nosso corpo, inclusive, respondeu a todas as aflições que nos cercavam, né? Como dores, perdas, dúvidas, rancores, desamores. É muito comum para quem está encarnado viver esse tipo de situações, essas vicissitudes, esses percalços na nossa vida, né? E ultimamente, então, parece que isso tem se tornado bem latente, pungente, né? Vivemos momentos onde estamos sendo chamados à prova a todo momento. Por nós mesmos, pelos nossos próximos, por aqueles que convivem conosco, nossos familiares, no trabalho, nas escolas, enfim, aonde frequentamos. Então, a aflição é algo que pode, sim, estar presente na nossa vida ou já esteve. Mas como sair disso? Como viver apesar disso? Como não deixar que essas aflições dominem o nosso coração até o ponto em que ela não exista mais? Então vamos refletir junto aqui nessa página de Emmanuel. Não te aflijas. Não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Por ocasião do incêndio, não é a precipitação que salva ou retifica, e nem apagaremos o fogo crepitante atirando-lhe combustível. De qualquer modo, numa esfera de ação, qual a terrena, em que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperância e da crueldade, que somos mesmo. Entretanto, a fim de que nos convertamos em recursos vivos de educação para os elementos que nos rodeiam,
É imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio, de modo a reajustarmos com calma as inseguranças, as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. Que convite interessante é o silêncio diante do caos, né? Calar internamente a nossa voz para conseguir ouvir o que a gente precisa ouvir para viver. Ante a convulsão do verbo desvairado, cala-te e espera. Ante a violência arrasadora, emudece-te e aguarda a passagem das horas. Ante o movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque inébito, cala-te ainda e conta com o tempo. Se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência por valiosas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Assim, pois, se te inquietas pelas construções do bem eterno, permaneces credenciados às bem-aventuranças divinas, que efetivamente é muito difícil de alcançar. Emmanuel. Então, com esse convite direto, mas gentil, que nós possamos escolher o caminho que queremos seguir na nossa existência terrena e para a eternidade. Se queremos nos convulsionar diante dos conflitos, do sofrimento, diante dos problemas da vida, ou se queremos nos aquietar, nos acalmar, nos reencontrar conosco, com a nossa essência divina, para que possamos agir de acordo com o que Deus aguarda de nós. Então, que possamos nos concentrar da maneira que conseguirmos e conectar o nosso espírito, a nossa essência, o nosso coração uns com os outros. E primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de podermos falar sobre as suas bem-aventuranças, sobre a necessidade imediata de reajustarmos nossa postura diante da dor e do sofrimento. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Pedimos que a equipe espiritual que rege esta casa, que possa estar nos auxiliando, nos orientando, nos intuindo a falar o que seja importante e benéfico, Senhor. Pedimos suas bênçãos para aqueles corações mais endurecidos que ainda escolhem o caminho mais doloroso por ignorância ou por endurecimento, Senhor. Piedade. Que esta mensagem possa se reverberar em nossos corações e naqueles próximos que amamos ou que precisamos amar. Sê conosco, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus.
Graças a Deus. E que, possamos começar a conversar um pouco sobre o estudo que ficou a nossa responsabilidade hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho uma edição aqui já antiga, que está comigo há um tempo, né? Essa edição, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a data, é de 2009, né? Não tem tanto tempo assim, visto que a gente consegue ver algumas versões lá de 80 anos atrás, né? Então nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo que trata das bem-aventuranças. E que no início a gente tem um trecho do Evangelho de São Mateus e São Lucas, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós ricos, porque tende vossa a consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e à lágrima. Por que os sofredores são os bem-aventurados? Então a gente precisa refletir, primeiramente, diante da visão da doutrina espírita, que é essa doutrina que nos revela que a vida, ela não se resume a este corpo, a esta carne, né? É uma vida que não se inicia neste mundo e não acaba neste mundo, né? Pelo contrário, este planeta, esta vivência que nós estamos tendo aqui nesse momento e que já tivemos em tantos outros momentos, é apenas uma passagem. Não é o porto de saída, nem o cais de chegada, né? Ela é um momento em que nós precisamos passar para expiarmos as nossas dores, para que possamos chegar mais adiante, para que possamos ter forças de navegar por mares mais turbulentos, por regiões mais obscurecidas, até conseguirmos chegar no nosso objetivo, até que consigamos auxiliar o nosso próximo em verdade, até que consigamos reconhecer em nós as más tendências e conseguir, pelo menos, buscar trabalhar essas más tendências. Essas questões que muitas vezes nos atrasam o caminho da evolução, atrasam o nosso barco, atrasam a nossa caminhada, né? Então, como seres encarnados, cientes ou não dessa dádiva divina, né? Nós estamos suscetíveis a passar por provas importantes e por expiações significativas que vão nos auxiliar nessa navegação, na nossa caminhada, no nosso barco. E muitas das vezes, esses sofrimentos, eles vêm por necessidade. As dores nas nossas vidas, elas acontecem muitas vezes por necessidades, né? Eu vou dar um exemplo assim, bem simples, mas bem forte, que é o da criança pequena, que às vezes nasce com uma doença de tratamento difícil, né? Nós vemos esses casos acontecendo, ou que algumas pessoas até dizem assim, está condenada. Por mais que os médicos procurem operar e fazer tratamentos e seguir, você sabe que aquela criança dificilmente irá se recuperar. E aí a gente pensa, uma visão materialista, por que essa criança passa por esse problema? Um ser que acabou de nascer
e tem uma vida inteira pela frente, porque há de passar por isso. Mas nós sabemos também que os desígnios divinos, eles vão muito mais além do que o nosso curto olho pode ver. Aquela criança, aquele ser recém-reencarnado, é um espírito milenar que carrega em si bagagens importantes de suas ações pretéritas. E às vezes, por mais difícil que seja que a gente, para entender isso, faz parte do processo evolutivo desse espírito passar por essa ou aquela doença. No caso do exemplo que nós estamos dando. É importante para ele viver isso, para que o processo de evolutivo, de caminhada, ele possa se dar da melhor maneira possível. Então, nós estamos aqui entrando numa seara de refletir sobre a dor, sobre esse sofrimento, sobre as intempéries da vida, que eu vou chamar aqui de dor, que é o que está no Evangelho. Muitas vezes a gente passa por essas questões, ou vê pessoas passando por essas questões, e a gente se pergunta por quê? Por que comigo? Por que com o meu parente? Por que com essa criança? Por que com o meu filho, o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai? E muitas das vezes a resposta a essa pergunta está na lei divina da reencarnação, na lei que nos proporciona a oportunidade de viver novamente a encarnação, para que possamos reparar algo que tenha ficado diante de uma ação mal feita mesmo, Que todos nós já experienciamos na nossa existência espiritual. Então, nós vamos comentar aqui sobre os itens 23 e 24 do capítulo Bem-aventurados os aflitos, e o item 23, ele fala sobre os tormentos voluntários. Os tormentos voluntários seriam, então, essas dores, esses sofrimentos que não são causados pela lei divina, mas são causados pela nossa vontade, diante do livre-arbítrio que nós temos. Nós aqui encarnados, a gente sempre procura uma coisa na nossa vida, que é a felicidade. Todos nós estamos em busca dessa felicidade, Por mais que os tempos sejam difíceis, por mais que o momento exija de nós compreensão, estudo, resiliência, a gente está sempre buscando ser feliz, de alguma maneira, Um trabalho que seja adequado à minha noção de felicidade, do que seria bom para mim, Muitas vezes as pessoas planejam essa felicidade para quando se aposentarem, ou para quando fazerem uma viagem, ou para o casamento, ou para uma festa. A gente está sempre querendo ser feliz. E muitas vezes a busca por essa felicidade é uma busca incessante. E essa felicidade ideal, onde eu acredito que é o final, onde eu quero chegar, ela não vai existir nesse mundo. E o Evangelho aqui nesse item nos diz que essa felicidade sem cessar, essa felicidade que é plena, ela não vai existir nesse mundo. Esse mundo a gente vai encontrar a felicidade com mescla. E ele diz assim, a felicidade sem mescla não existe na Terra. A gente vai sempre viver momentos felizes, momentos de aflição, momentos de tormenta, mais momentos felizes. Basta que a gente consiga observar o que é que a gente pode tirar desses momentos para que nós possamos ser felizes, O que é o ideal, o que é possível dentro dessa felicidade. Muitas vezes eu posso encontrar felicidade ao acordar pela manhã e ver um sol brilhando lá fora, e sentir aquele calor no meu corpo, e respirar e agradecer. Isso já é um grande motivo para uma felicidade. E às vezes, quando eu faço isso,
estou em sofrimento, estou passando por momentos difíceis, ou saúde, né? E mesmo assim eu levanto e agradeço, e sinto aquela luz e aquele vento no meu rosto, e consigo, apesar de ser feliz. A gratidão nos ajuda muito nessa felicidade. E ter a consciência de que podemos ter a gratidão mesmo passando por momentos de vicissitudes é libertador. É algo que nos traz a força para conseguir enxergar a vida de uma maneira que seja fácil não seria a palavra, mas de uma maneira mais leve. Porque a gente precisa entender que a lei divina serve para todos. E que Deus, como um pai, que é a figura alegórica que a gente escolheu aqui na Terra entender, ama seus filhos iguais. E jamais faria a gente sofrer de propósito, né, entre aspas. Mas a lei nos diz que a gente precisa passar por certas situações para que a gente possa aprender, né? Aquele famoso que os antigos diziam, se não é pelo amor, é pela dor. Então, como encontrar essa felicidade no meio de todas essas questões que nós estamos sempre a viver, né? Então, muitas vezes, a gente coloca esse peso da felicidade por cima dos prazeres terrenos, dos prazeres que o mundo nos dá e realmente dá. A gente coloca o nosso objetivo, a função da nossa vida em cima desses prazeres, de ter, de possuir, de viver. E sendo que esses prazeres, eles são mundanos. Eles trazem a verdadeira paz para o nosso coração, e aí o Evangelho continua. A única felicidade real deste mundo é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Eu vou reler, que faltou um pedacinho antes. Em lugar de procurar a paz no coração, que essa sim é a única felicidade real deste mundo, a paz no coração, o que fazemos? Procuramos então tudo que pode nos agitar e nos perturbar. Parece que criamos propositalmente tormentos que não cabe senão a gente evitar. Muitas vezes nós vamos atrás desses tormentos. E é aí que nós trazemos uma dor que não estava no nosso planejamento. Buscando essa felicidade incessante, muitas vezes por vias obscuras, a gente traz em troca dores que não precisávamos passar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Pelas nossas más tendências? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetualmente em febre. O que eles não têm e que os outros possuem lhe causam insônia. Olha que exemplo interessante. Não é a estes que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é essas pessoas. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compreensão do céu. Então, quando eu ajo de maneira egoísta, invejosa, com ciúme, com cólera, né, e causo a partir disso um sofrimento, uma aflição, eu não sou um bem-aventurado. Porque eu não estou me guiando diante das leis de Deus, diante da compreensão divina. Então, esse não é o bem-aventurado. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Fenelon nos pergunta. Não será felicidade essa calma? E aí a gente vai e retoma lá a página inicial de Emmanuel, publicada pela revista.
a calma diante das tormentas, para que a gente possa voltar a nós mesmos e conseguir compreender o que é isso que nós estamos passando. Isso evitaria muito dos problemas que a gente tem, né? Hoje em dia se fala muito sobre meditar, né? A oração é uma meditação, com certeza é. Uma leitura edificante também é uma meditação. Nós estamos muito ansiosos e acelerados. As tecnologias nos deixam assim, o excesso de informação deixa o nosso cérebro muito mais agitado do que ele pode comportar. Adultos e crianças e idosos, essa ansiedade que os novos tempos estão trazendo para a gente, e a gente acaba entrando nesse ciclo, faz com que a gente muitas vezes não consiga enxergar o que está à nossa volta. E não consiga também utilizar dos elementos que nos são dados para passar pelas tormentas ou para evitar tormentas voluntárias. Parar para pensar, respirar com calma e refletir é uma boa saída para que a gente consiga entender que caminho seguir, que postura tomar diante de situações que a gente enfrenta no cotidiano da gente, diariamente. Não há um dia, né, que a gente não viva isso. Ou de uma maneira mais simples, né, ou de uma maneira mais elaborada e profunda. Nós estamos o tempo inteiro em contato com essas tormentas e essas provas. E aí o Evangelho nos diz, e Emmanuel, na sua mensagem, afirma também, né, que a gente precisa ter, então, essa calma diante da tempestade, essa consciência de que a gente pode escolher os tormentos que vamos passar ou não, né? Mas que a gente vai sim ter que viver o que está escrito no nosso caminho. Mas cabe a nós escolher como vamos viver esses conflitos, né? Ter também a consciência de que não estamos sozinhos. Temos sim Deus acima de tudo olhando por nós. Mas cada um de nós possui um espírito amigo, protetor, que nos auxilia e nos estende a mão quando precisamos. Será que a gente consegue se conectar com esse espírito? Entender que muitas das vezes a boa ideia que a gente teve não é uma ideia nossa, é uma ideia sugestionada por esse espírito. E por uma egrégora de espíritos que nos auxilia, que muitas das vezes nem precisava estar mais nesse plano da Terra, e pede para estar aqui, para que possa trabalhar em nosso favor. Para que possam trabalhar pela nossa evolução, nos auxiliando. Que exemplo bonito de amor e de trabalho pelo bem e para o bem. A gente também pode acessar esses recursos para que esses momentos de aflição e de conflito, eles possam ser mais diluídos. É aquela metáfora da mala pesada, que a gente tem que carregar a bolsa pesada, né? Às vezes o fardo tá pesado. Bota no chão, esfrega as mãos, respira, bebe uma água, se fortalece, pega e vai para onde você tem que ir. Parece simples ao falarmos aqui e refletirmos, pode até parecer. Vai ser difícil colocar em prática? Sim. Mas se a gente começar a entender, a praticar e a repensar, muitas vezes vira um hábito. E aí a gente consegue viver de uma maneira mais leve. E evitar essas tormentas voluntárias que vêm a prejudicar as nossas ações. Às vezes a gente se vê em situações que não quer parecer bobo, né? Não, mas por que aquela pessoa disse isso pra mim? Eu não vou deixar barato. Na casa espírita isso às vezes acontece, né? Não, mas é aquela pessoa está na casa espírita e eu estou aqui dando o meu melhor, né? Eu sou um trabalhador, uma trabalhadora da doutrina. Como pode pensar isso de mim? Como pode falar isso de mim? Como pode? Como pode?
E aí eu quero lá enfrentar, eu quero lá falar as verdades da vida. Quem sou eu para isso? Ora, é bobo? Deixa. Vamos seguir. Qual é o seu objetivo? Ficar dizendo verdades? Ficar apontando o outro? Ou rever as suas próprias atitudes? Ou cuidar de si mesmo, da sua casa interna, da sua casa mental, da sua casa espiritual, emocional? A quem que a gente quer provar? O que a gente quer provar e a quem a gente quer provar, né? Então esse é um convite bem importante. É um desafio muitas vezes, mas que pode ser um caminho interessante para a gente seguir. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso evangelho, agora para o item 24, a infelicidade real. Então nós já falamos da procura da felicidade, que muitas vezes a gente quer essa felicidade em coisas do mundo material, né? Procurando prazeres que vão ser rápidos, simples, que vão nos dar essa falsa felicidade momentânea. E muitas vezes, quando nós não conseguimos atingir esses objetivos materiais, a gente cai nas ciladas da inveja, nas ciladas do ciúme, fazendo com que a gente corra praticamente, né, atrás do rabo, cavando um buraco, e quando a gente vê, já está afundado nessa tormenta voluntária, por não conseguir enxergar a felicidade, a alegria e a riqueza de sermos quem somos e termos o que temos, né? Deus nunca deixa faltar o necessário pra gente. Tanto que a gente pode até ajudar o outro. Sempre podemos, em qualquer situação. Então, cadê essa felicidade? Nessas pequenas coisas, nesses pequenos gestos, né? Essa felicidade com mescla, que não é uma felicidade plena, que a gente não tem isso aqui no nosso planeta. E essa infelicidade é real. Que infelicidade é essa? É a infelicidade de não ter um carro do ano? É a infelicidade de não conseguir fazer uma viagem espetacular? É a infelicidade de não ter uma casa perfeita? Essa infelicidade que a gente está falando? Ligada à materialidade, ligada aos nossos desejos mais egoístas? Que infelicidade é essa? Todo mundo fala de infelicidade e todo mundo a experimentou. E querer conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e do coração partido, na nudez do orgulhoso que gostaria de cobrir de púrpura e se esconde com dificuldade sobre farrapos. Tudo isso e as outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dize-me que o acontecimento mais infeliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dize-me, se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então, às vezes, pode parecer confuso, né? Ele dá esse exemplo da árvore, e às vezes a ventania vem, desfolha todas as árvores e quase as derruba. Mas, na verdade, e isso para a árvore, naquele momento, é uma infelicidade. Ela está tendo todas as folhas que a deixavam frondosas, né? As flores derrubadas, ficando apenas um galho retorcido. Naquele momento é uma infelicidade. Mas, na verdade, o vento estava tirando dessa árvore miasmas,
que causariam a morte dela. Assim é conosco. Às vezes passamos situações de infelicidade pra gente e a gente não consegue enxergar, e pode ser até um livramento. Porque essa infelicidade, às vezes, ela vem de não ser feito da forma que a gente desejava, não ser feito da forma que a gente queria, não termos aquilo que nós objetivávamos, porque a gente sempre acha que sabe o que é certo pra gente, e busca, e tem os nossos objetivos. Quantas vezes a gente já traçou planos e planejou coisas, e no final das contas não foi nada daquilo que a gente tinha planejado, e a gente pensa, mas por quê? Eu planejei tanto, eu me organizei tanto. E lá na frente a gente vai entender, poxa, ainda bem que foi esse caminho. Ainda bem que eu tô aqui. Ainda bem que houve esse desvio que me trouxe aqui, né? Então vamos continuar refletindo aqui. A gente precisa pensar, quando a gente vai falar dessa infelicidade, dessas tormentas que batem na nossa vida, a gente não tem como pensar só nessa vida, como a gente tinha comentado. A gente precisa pensar para além desta vida, o tempo todo. É claro que existem coisas momentâneas, como a gente vive ali no item 23. Tormentas voluntárias temos. Mas há também que se lembrar e se colocar no devido lugar, que nós estamos aqui de passagem e que há muito mais, já houve muito mais, que há uma bagagem bem grande que nós trouxemos para cá. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade, veja bem, é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Essas palavras são fortes, foram escritas num tempo em que precisavam ser ditas dessa forma, mas hoje nós podemos interpretá-las de uma maneira mais suave e compreendê-las de forma a conseguir utilizá-las na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas credoras mais implacáveis que a matilha, excitada pela matéria, espreitam vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Às vezes, a gente se esquece do que viemos fazer aqui e se aparta e se afasta dos nossos objetivos. Eu posso dar um exemplo que já aconteceu comigo e já vi acontecer com muitas pessoas também, quando a gente tem uma rotina de trabalho na casa espírita ou em qualquer instituição religiosa que nos faz bem, quando a gente se afasta desse trabalho para viver outras coisas, a gente sempre diz assim, eu preciso viver, né? Não consigo mais me dedicar da maneira que eu me dedicava antes, eu preciso viver a minha vida, e aí quando der eu volto a esse meu trabalho espiritual, eu digo espiritualidade de uma forma bem abrangente. E aí vão acontecendo coisas na nossa vida, né? Situações, tormentas, problemas, dores. E aí a gente vê, se depara com a necessidade de retomar e de voltar. Porque esse afastamento, ele faz com que a gente perca, às vezes, o prumo do objetivo. Eu estou dizendo assim de uma forma bem generalista, né? É claro que a gente tem, enfim, as exceções, e eu estou falando de uma maneira bem generalista, quando a gente se afasta desse trabalho espiritual, principalmente quando a gente tem o trabalho mediúnico, né, ali,
entendendo que mediunidade é de todos também, muitas vezes a gente volta pelo sofrimento, pela necessidade de ajuda, né? A gente traz essa infelicidade, faz com que essa infelicidade, que não é real infelicidade, se transforme numa real infelicidade. Então os prazeres do mundo, que são às vezes, fazem parte da nossa vida, estamos aqui em pele, encarnado, né? Eles podem às vezes nos cegar dos nossos principais objetivos e fazer com que a gente desvie do caminho que a gente programou. E como é que a gente sabe que caminho é esse? Quando a gente para refletir, quando a gente tem a oportunidade de ler determinadas palavras, obras, quando a gente entende que a gente precisa abrir o nosso coração para ver com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir, a gente sente, né? A gente sente lá no fundo aonde é que o nosso calo dói, aonde é que a gente precisa trabalhar mais as nossas questões internas, aonde a gente cai mais, aonde a gente consegue se reerguer mais. Por isso o trabalho de reforma íntima é muito importante, que vem bem presente na obra de Joana de Ângeles também, e qualquer obra dela, né, a maior parte das obras dela, nos ajudam a refletir sobre isso. O trabalho de autoconhecimento é muito importante para que a gente consiga lidar com essas vicissitudes, compreendê-las da melhor maneira, para que elas não nos levem a tormentos maiores de não aceitação, de negação, né? Então nós estamos vivendo um momento bem importante, onde a necessidade de refletir sobre essas situações que vivemos em nossa vida, ela se faz muito presente. E muitas vezes auxiliar o nosso próximo também, na medida do possível, né? O próximo mais próximo da gente, a também observar isso de uma outra forma. Não é para sair por aí soltando fogos para as dores, para as doenças, não é isso. Isso é liviano. A gente precisa ter uma consciência. E essa consciência precisa ser alimentada, precisa ser trabalhada, precisa ser refletida, para que a gente consiga, então, encontrar o nosso melhor caminho, onde a gente fica mais, se sente mais à vontade, se sente mais firme, né? E chega a dar até uma emoção no coração quando a gente consegue encontrar esse caminho. Quando a gente vai à casa espírita, beber a água dessa fonte, porque a gente encontrou ali um caminho pra gente, né? A gente não precisa também achar que o espiritismo veio nos revelar, então quem não aceita essa revelação vai continuar sofrendo. A revelação primeira é de que a vida não é só isso. E não acaba no túmulo. Imagina a dor e o sofrimento daquela pessoa que perde um ente muito querido e acredita que nunca mais vai vê-lo. É diferente da dor daquele que perde um ente querido e sabe que vai reencontrá-lo. As duas dores são dores, mas é diferente, né? Então nós que estamos buscando a casa espírita e os estudos como forma de alicerce e alívio dos nossos sofrimentos, né? A gente escolheu essa janela de ver a vida. É bem importante que a gente tenha consciência das nossas atitudes, né? Que a gente consiga rever, né, esses nossos pensamentos, essas nossas atitudes diante daqueles que estão à nossa volta, da sociedade que a gente se encontra e das tarefas que nós cumprimos, né, nessa vida. Eu vou continuar lendo aqui o último parágrafo do item 24. Às vezes a gente explica, às vezes a gente lê, que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro,
tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não pode dar nem glória nem progresso. Às vezes a luta é inevitável. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, no tumulto, suas armas, sua bagagem e seu uniforme, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? E no final a gente não vai levar os enriquecimentos materiais que a gente buscou tanto aqui para a nossa felicidade, né? Nós não vamos entrar com eles no reino do céu. Bem-aventurados os simples, os humildes, os que sofrem, os injustiçados. Não é bem-aventurados os mais ricos, não é bem-aventurados os que têm posse. Não é, né? O que Deus quer de nós é muito mais simples do que a gente pensa e muito mais tangível do que a gente imagina. Eu trouxe aqui a questão 619 do Livro dos Espíritos. Esse aqui é bem antiguinho, peguei da minha mãe. Conhecimento da lei natural, pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, portanto, forçoso é que o progresso se efetue, para que todo mundo consiga compreender. Por isso esse progresso precisa acontecer. Por isso nós estamos aqui, por isso você chegou nessa palestra, por isso eu estou aqui também, que é primeiro ouvido a ouvir essas palavras é o meu, e de todos os que estão aqui me acompanhando. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, da lei de progresso. Pois que, em cada nova existência, a sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? O que adiantaria então a gente estar aqui? O que adiantaria então todas essas vicissitudes que nós temos, dessas tormentas, essas aflições? E que adiantaria se a gente não tivesse algo mais além a nos esperar, né? Algo mais além a conhecer, um universo tão grande, tão infinito. E a gente cada vez descobre mais e sabe que existe mais. E nós também somos um universo. O universo que há dentro de nós também é assim, enorme. E a gente ainda não conhece totalmente o potencial desse universo. Então que possamos ser bem-aventurados. E que possamos nos afastar cada vez mais das ilusões, das tormentas voluntárias, da infelicidade que não é real. Para que a gente possa se dedicar ao que realmente nos fará bem, nos engrandecerá e nos trará o que precisamos para que a gente possa aprender, crescer, para que a gente possa compreender que esses problemas, que essas aflições, essas ansiedades que temos dentro de nós podemos viver de uma maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais consciente, né? Eu espero que esta mensagem, de alguma maneira, possa ter chegado ao seu coração de uma forma também gentil, muitas vezes direta, mas que seja motivo de reflexão para o bem meu e o de todos nós que estamos aqui, né? Através dessa tela, tentando nos comunicar
tentando levar um pouco dessa vibração para os corações de todos que estão nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez a esta casa amiga pelo convite, que possamos nos viver outras vezes e que a gente possa sempre se encontrar em momentos de boas reflexões. Eu convido a todos vocês a lerem com calma esse capítulo do Evangelho e se quiserem também ler a página de Emmanuel Não Te Aflijas, digitando no Google, a gente consegue achar com bastante facilidade, tem até no YouTube ela lida. É bem interessante para a nossa reflexão, para um momento de meditação também, até para um trabalho mais adiante. E eu convido a todos a fazer junto conosco a prece de encerramento desta conversa, deste trabalho. Senhor, estamos aqui a mais uma vez agradecer por esse estudo, por essa reflexão, em cima de tuas palavras, da lei divina que tanto nos auxilia, nos engrandece. Agradecemos a egrégore de espíritos que busca sempre nos guiar para o melhor caminho, Senhor, para que possamos cada vez mais ver e enxergar aquilo que precisamos e trazer para a nossa conduta, a nossa postura, a ação necessária para contribuir com o nosso processo evolutivo e de todos aqueles que nos cercam, Senhor, que possamos ter a calma suficiente de respirar e ver dentro das tormentas algo de bom que o Senhor nos dá sempre. Esteja conosco, Senhor, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas emoções, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Fiquem todos muito bem. Até a próxima. Um beijo enorme. Obrigada.